Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente dos Estados Unidos e, claro, diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal da Revista Oeste, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, bomba gigantesca. Conselheiros de Donald Trump soltaram nesta manhã esta notícia bombástica. Você tem que acompanhar este vídeo até o final para não perder nada dessa informação. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Pessoal, só mais uma coisinha, não se esqueçam de comentar de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora pro conteúdo. De Jason Miller surgiu depois de uma publicação do deputado Eduardo Bolsonaro, que denunciou que Felipe Martins foi acusado de participar de uma reunião que ele não esteve dentro do contexto da suposta trama golpista. Há um mês, Jason Miller já tinha alertado que os Estados Unidos não negociam com terroristas, depois de Moraes afirmar que a soberania jamais será negociada. Ana, quero te ouvir aí sobre essa publicação do Jason Miller, assessor muito próximo de Donald Trump, pedindo ele, mais uma vez, a prisão do ministro Alexandre de Moraes e citando nominalmente o caso do Felipe Martins. Paula, porque tudo tem tomado uma proporção grande aqui nos Estados Unidos. Nós demos aqui quase que imediatamente após a carta do CBP ter entrado no site do CBP, nós demos aqui na sexta-feira ao vivo em Breaking News, e parece que a imprensa brasileira desdenha de uma carta tão significativa como a do CBP, não pelo conteúdo apenas, porque o conteúdo fala de uma entrada falsa, usada para prender um inocente, e fala também na carta do nome do Alexandre de Moraes. E isso é muito importante. Lembrando que todas as sanções que nós estamos falando, da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, as sanções de visto, tudo isso, muito desse contexto dessas sanções, tem a ver também com o que o próprio Donald Trump fala e que o Marco Rubio falou já, nós até mostramos a entrevista dele aqui, sobre esse projeto de censura, não apenas projeto, mas aplicação de censura do Brasil a cidadãos americanos em solo americano. Isso foi um dos pontos muito importantes para que essas sanções acontecessem também. Agora, o Augusto, ele sempre fala do Guilherme Amado, inclusive o Silvio Navarro fez um tweet esse fim de semana convidando o ex-integrante do grupo Metrópolis para um debate, para uma entrevista, e eu não sei, acho que o Guilherme Amado ainda não respondeu. Só que esse fim de semana, vejam vocês, outra narrativa já colocada em curso por outro repórter do Metrópolis, de maneira intencional ou não, e que agora provavelmente Alexandre de Moraes vai se agarrar a essa mentira, porque isso já foi desmentido, é de que talvez pudesse ter havido um erro de procedimento, porque há um manifesto de voo e que neste manifesto de voo havia o nome do Felipe Martins. E esse manifesto de voo foi enviado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. O problema é que essa narrativa não fica de pé. Primeiro que esse manifesto de voo, e eu tenho esse manifesto, vem de uma conta de Gmail. Não vem de oficiais do governo, absolutamente não vem do GSI, não vem da FAB, não vem do gabinete do presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, vem de uma conta de Gmail. Então vocês quererem agora empurrar
Essa mentira de que esse manifesto vindo de uma conta de Gmail tem que ser levado a sério é brincadeira. A segunda coisa que está sendo colocada agora como uma hipótese pelo Metrópolis, vejam vocês, não sei se eles querem salvar o Guilherme Amado, enfim, é que o Travel History mostra uma entrada de Felipe Martins. E aqui é um ponto muito importante que nós precisamos estabelecer para a nossa audiência. Travel History não é um documento legal e Travel History não fornece o I-94. O que é o I-94? O I-94 é o documento que é preenchido no porto de entrada quando a pessoa entra. Não há I-94 para a prisão do Felipe Martins. Havia uma matéria do Guilherme Amado dizendo que tinha um I-94. Só que aí é que vem o pulo do gato nessa gente. O tal I-94 que apareceu para Felipe Martins e com o passaporte errado, vejam vocês, apareceu em abril de 2024. A suposta viagem teria sido dezembro de 2022, mas o I-94, que é um documento de imigração, só apareceu em abril de 2024. Lembrando que o Felipe Martins foi preso em fevereiro de 2024. Portanto, eu peço perdão por ter me estendido um pouco, é apenas para deixar um aviso que essa nova mentira que vai ser colocada na imprensa através de fontes é uma mentira, porque esse manifesto de voo é um manifesto de voo pilantra, mal intencionado e muito mal escrito de uma conta de Gmail. Então, muito cuidado com esse manifesto, porque muitos têm narrativa. Para o Silvio, que a Ana fez menção, eu também vi essa publicação do Silvio na Rede X convidando o Guilherme Amado para uma entrevista, para um debate público muito respeitosamente, né, Silvio? Já teve algum retorno, alguma resposta? Não tive. Ele fez uma live hoje pela manhã que eu assisti a fala dele, inclusive, e para que fique claro, e acho que o convite é absolutamente claro, para que ele dê uma entrevista, para que ele participe de um debate, para que ele explique por que ele publicou aquela matéria. Só para a gente deixar tudo muito às claras aqui, Paula, eu até mandei um print aqui para a nossa produção, eu não sei se a gente consegue colocar. Tá? Isso é um trecho de uma reportagem da Agência Brasil, isso é a agência oficial do governo, portanto não é nenhuma... Eu estou tendo cuidado de não pegar nenhum trecho de nenhuma publicação privada, de nenhum jornal, nenhuma empresa jornalística. Isso é um trecho da Agência Brasil. A prisão de Martins havia sido determinada, está aí na sua tela, a pedido da Polícia Federal, que apontou uma suposta ida do ex-assessor aos Estados Unidos, junto com Bolsonaro, em dezembro de 2022, no que seria uma tentativa premeditada de fugir das investigações. Ele teria permanecido meses fora do país, segundo os investigadores. Gente, isso é um trecho de uma reportagem da Agência Brasil, o órgão oficial do governo brasileiro, empresa brasileira de comunicação, não tem viés nenhum editorial de direita, de esquerda, isso é o governo que está falando. Então, para que fique muito claro que, a partir de uma publicação deste jornalista, uma pessoa foi presa, uma pessoa passou dias numa solitária, uma pessoa ficou meses, 6 meses encarcerada e até hoje usa uma tornozeleira eletrônica por uma viagem que seria uma tentativa de fuga que ele não fez, que ele inverteu o ônus da prova. Ele não fez a viagem, ele provou que não fez. E aí está o trecho mostrando por que a Polícia Federal prendeu ele. Porque hoje o jornalista fez uma live e disse que, vejam vocês, ele não tem culpa de nada, porque afinal de contas a Polícia Federal juntou provas de que Felipe Martins tramou um golpe de Estado, o Procurador-Geral da República aceitou esse material
e entregou a Alexandre de Moraes, que concluiu que sim, faria algum sentido, e agora ele será julgado e talvez condenado a anos de cadeia por uma viagem que não fez, por uma tentativa de golpe. E qual é a prova? Qual é o documento? O que é que tem de conjunto probatório? Nada. Ele foi preso por este trecho que eu acabei de colocar na tela. Ele foi preso porque um jornalista fez esta publicação. Para quem tem estrada em jornalismo, e todos nós temos aqui alguma boa estrada, errar é do jogo. Nós somos falíveis. Todo mundo pode errar uma informação. Qual é o caminho quando você erra? Você se retrata. Você se desculpa, especialmente para quem compra a tua informação. Para quem paga pela tua informação. Você vai lá e pede desculpas. Eu errei, erramos. Todos os jornais têm erramos. Todas as revistas têm. Mas quando você não se retrata, você abre uma janela para que alguém pense que você agiu de má fé. Para que alguém pense que pode ter tido dolo. E é disso que se trata. E por isso foi feito o convite para uma entrevista, um debate, o que quiser. Não é um duelo ao entardecer, simplesmente para que a gente, à luz dos fatos e da verdade, em defesa do bom jornalismo, para que a gente chegue a respostas. Perfeito, Silvio. Endosso aqui o convite. Aliás, o Oeste Sem Filtro também permanece aberto. Fica o convite para o jornalista Guilherme Amado se manifestar e esclarecer os fatos. Bom, agora às 18 horas e 42 minutos, estamos com mais de 105 mil telas, mais de 105 mil aparelhos conectados acompanhando o Oeste Sem Filtro. Agradeço muito a sua companhia e quero aproveitar e fazer um convite, você que está acompanhando o nosso programa, também para se inscrever no canal da Revista Oeste. É importante para a gente. Eu ressalto sempre de que o advogado Paulo Faria, que cuida do caso de Daniel Silveira, embarcou para Washington para uma série de reuniões com autoridades americanas a fim de denunciar abusos do judiciário. Paulo Faria declarou ao Oeste que vai falar sobre os casos do ex-deputado e também de Flávia Magalhães, brasileira naturalizada cidadã americana. Há alguns meses, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou prender a mulher que estaria divulgando fake news a respeito do STF. Espera-se ainda que o advogado denuncie violações aos presos do 8 de janeiro. Para tratar de todos esses temas, o advogado Paulo Faria irá à Aliança em Defesa da Liberdade, uma organização voltada à defesa das liberdades, assim como a Organização dos Estados Americanos e a um escritório de advogados do dono da rede social X, Elon Musk, Cauti, para contar dos casos envolvendo tanto Daniel Silveira quanto essa da Flávia Magalhães, que é uma brasileira naturalizada americana que também tem processo tramitando no Supremo. Não, decidiram brincar com cidadãos americanos, é isso? Decidiram aplicar a maior arbitrariedade possível contra uma cidadã americana em território americano, censurando redes sociais? Não, porque assim, é pedir para uma reação a mais dura possível por parte das autoridades dos Estados Unidos. Estão brincando com fogo e não entenderam. Inclusive, o caso dessa senhora, se não me engano, ela tinha postado alguma crítica aos ministros do Supremo, voltou ao Brasil de férias, ela foi parada no aeroporto, quase presa por causa das críticas que ela postou, voltou, obviamente, correndo para os Estados Unidos e agora enfrenta esse processo. Mas é óbvio, e as redes sociais delas foram censuradas, etc. Mas é óbvio que isso vai ter consequências. Porque, de novo, eles estão tentando censurar redes sociais não apenas no Brasil, mas mundo afora, como já foi comprovado inúmeras vezes. E isso provocou a reação duríssima dos Estados Unidos. Portanto, nesse processo, no caso do Felipe Martins, que também é até mais grave, porque, como falamos, envolve uma violação do sistema de imigração nos Estados Unidos, os americanos não vão deixar barato. Esse negócio vai longe. Então, agora, vamos aguardar os próximos capítulos. E o Elon Musk entrando, ele não fez isso assim por mera bondade, porque ele também tem total interesse de que se esclareça o que está acontecendo, porque ele é dono do X, que foi provavelmente a rede mais atingida por essa sanha censória por parte do ministro Alexandre de Moraes. Então, assim, é uma briga muito grande e vamos ver quais serão os próximos capítulos e qual será o desfecho disso tudo. Não vai ser positivo para o Supremo Tribunal Federal.
Pois é, Ana, eu até acompanhei uma entrevista da Flávia Magalhães hoje mais cedo, ela dizendo que os advogados de Elon Musk teriam disponibilizado serviços para ajudá-la aí nesse caso de perseguição por parte do ministro Alexandre de Moraes. Advogados do Musk a teriam procurado nos Estados Unidos para representá-la. Porque, de novo, nós estamos falamos do Felipe Martins, que é um brasileiro que foi preso por causa de um documento falsificado, produzido e inserido no sistema de imigração nos Estados Unidos. Mas o caso da Flávia e o caso do nosso querido Rodrigo Constantino, nós estamos falando de cidadãos americanos, porque eles têm dupla cidadania, eles têm passaporte americano, são cidadãos americanos em solo americano que residem nos Estados Unidos e que tuitam de contas que têm o que eles chamam aqui de certidão de nascimento nos Estados Unidos. Portanto, é um caso que, para o Elon Musk e para o X, é um caso que pode puxar uma confusão gigantesca, não apenas para Alexandre de Moraes, mas para o próprio governo de Donald Trump, que agora, o governo do Lula, que agora vai ter que sentar com Donald Trump para discutir tarifas, sanções. E aí, imaginem vocês, o Geraldo Alckmin, o Mauro Vieira, conversando com o Marco Rubio, e o Marco Rubio: mas vem cá, o que vocês podem me falar sobre essa cidadã americana Flávia Magalhães? E esse jornalista Rodrigo Constantino? Vocês bloquearam as contas de 2 cidadãos americanos em solo americano? Vocês emitiram um mandado de prisão contra uma cidadã americana que reside nos Estados Unidos? É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A Carmen Lúcia cogita antecipar saída do STF de site. A ministra, segundo publicação do portal Cláudio Dantas, estaria sinalizando essa possibilidade a pessoas próximas. O portal Cláudio do Dantas publicou nesta segunda-feira que a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, teria confidenciado a interlocutores que estuda a hipótese de se aposentar antes do prazo legal, possivelmente ainda durante o governo Lula. A magistrada completaria sua aposentadoria compulsória em 2029. De acordo com a matéria, o desgaste emocional teria motivado a reflexão. Citado o texto do portal afirma que, assim como Barroso, a ministra teria buscado apoio em práticas espirituais alternativas como forma de equilibrar corpo e mente. A publicação também associa a ministra à revogação de visto americano e ao receio de se tornar alvo da Lei Magnitsky, dado que sua permanência no Brasil impediria a migração para o exterior em caso de restrições financeiras decorrentes de sanções. Ainda segundo o texto, Carmen Lúcia teria apoiado informalmente lobistas que defendem que a vaga deixada por Barroso seja ocupada por uma mulher. A ministra tem assessoria e comportamento institucional discretos e até o fechamento desta matéria não há confirmação oficial sobre intenção de aposentadoria antecipada. Pessoal, vamos caçar mais uma notícia aqui, ó. No Brasil, gasolina está 8% acima do preço internacional. Sob Lula, terceiro, tabela segue acima da paridade internacional, aponta a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. A gasolina vendida no Brasil está em média 8% mais cara do que o preço de paridade de importação PPI, conforme levantamento divulgado nesta sexta-feira pela Associação Brasileira dos Importados de Combustíveis. A diferença havia chegado a 10% na semana anterior e recuou com a queda nas cotações internacionais e a estabilidade do câmbio, que fechou cotado a 5,35 por dólar. De acordo com a entidade, o preço interno da gasolina está a 0,23 por litro, acima da paridade, com variações entre 0,17 a 0,31, dependendo do polo de entrega. Apesar da defasagem, Petrobras e a Selem, principal refinadora privada do país,
mantém os preços congelados desde junho, quando a estatal reduziu o valor em 5,6%. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Valeu!